Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos e agradecemos a Deus por mais esse encontro, mais essa oportunidade. Estamos estudando o livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Temos feito aí nos encontros passados, falamos bastante sobre trabalho de desobsessão. Então explicamos aí o que seria, propriamente essa desobsessão, que não propriamente é uma questão externa, como muitos de nós ainda achamos, mas também é aquela obsessão em que nós nos obsidiamos em algumas questões, tá bom? Então, se alguém perdeu alguma coisa, por favor, volte a alguns encontros e para fixar bem essa questão, para a gente poder continuar o assunto. E hoje nós vamos aí para a mudança de atitude, que está na página 37. Tá bom? É que nós temos aqui duas edições, então a minha edição não é que vocês vão ter em casa, para quem tem o livro. Tá? Então, mudança de atitude, é isso que nós vamos conversar hoje. Vamos fazer uma prece, como de sempre, e aí depois nós já entramos aí no assunto. Deus Pai, te agradecemos por esse momento, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te agradecemos também por Jesus, pela espiritualidade superior a todos que nos acompanham aqui nesses momentos. E te rogamos em nome de Jesus, por todos os irmãos que aqui estão conectados conosco, e tantos outros também que nos ligaremos através desse canal, que todos recebam, Pai, desse alimento de vida eterna, dessa mesa posta e farta do Evangelho. Que a tua vontade, Pai, seja feita hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então, vocês vão perceber que sempre, geralmente, no início dos parágrafos, eles vão trazer algumas palavras em caixa alta ou em letra maiúscula. Seriam como pequenos tópicos, porque assim, como foram vários espíritos que contribuíram com essa obra, então não deixa de ser orientações, às vezes elas podem tocar no mesmo assunto, mas com uma visão diferente daquela questão. Então eles vão nos ajudando a compreender todas essas questões. Por exemplo, aqui ele vai começar a falar de paz, serenidade e confiança. Então, a primeira orientação nesse sentido de mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, porque nós primeiro falamos daquilo que nós precisamos identificar em nós que ainda não está bom. E agora nós precisamos agir e como trabalhar nessa nova ação. Então, primeiro identificamos isso e agora eles vão nos ajudar a compreender melhor, dizendo assim: quanta coisa é preciso para crescer e viver bem, mas tudo isso se conquista através do estudo, do esclarecimento, da aplicação do que é ensinado. O mundo renovar-se-á de acordo com a busca da humanidade em querer saber de si, inserida que está no contexto universal da criação de Deus, de realizar cada um sua reforma íntima, aplicando aquilo que Jesus mais semeou, a caridade, o amor ao próximo como a si mesmo e, acima de tudo, o amor a Deus. Então, está nos convidando a esse novo olhar, nós, diante da humanidade, dos nossos irmãos, mas ele também está falando de nós e de Deus. O maior mandamento, praticamente isso. Porque quando se fala de paz, serenidade e confiança, isso é confiar na divina providência. Porque nós não vamos ter paz.
leves momentos de serenidade. E precisamos adquirir essa confiança. Então, esse é o trabalho. Quanta coisa é preciso para crescer e viver bem? É quase que uma pergunta e uma afirmativa, né? É preciso realmente muita coisa? E quanto disso que é preciso? Então, aqui nós devemos fazer boas escolhas até mesmo no que nós queremos. Comentamos isso no estudo anterior. Quanto disso? O que nós queremos hoje para nós? Então, e ele diz ele coloca um ponto aqui muito importante. Ó, ele diz assim: o mundo vai se renovar independentemente de nós. Como é que se diz? Apesar de nós. Apesar de nós. O mundo vai progredir. Por quê? Eu posso não estar dando muita importância para o meu desenvolvimento. Vou ser deslocado da Terra. Vou começar a reencarnar num outro planeta mais próprio para o meu desenvolvimento. Mas aqueles que vão permanecendo aqui, eles estão nesse propósito de crescer. Aqui traz essa questão da lei do progresso, justamente de buscar, achar, encontrar, de que a reencarnação ela é essa oportunidade que nos é dada de fazer essa mudança de atitude, essa reforma íntima. Então até aqui o texto vai colocar, né, que irmãos, não se coloquem nessa situação, não queiram permanecer nesse estado. Qual estado? Justamente de acomodação, de não desempenhar aquilo que viemos desempenhar, né? Justamente não seguindo os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Então essa busca que é colocada aqui, né? O mundo renovar-se-á de acordo com a busca da humanidade em querer saber de si, inserida que está no contexto universal da criação de Deus. Então essa busca ela requer uma ação, ela é algo ativo, não podemos ficar acomodados esperando que alguém faça esse trabalho por nós. Então por isso essa mudança de atitude que é justamente o título aqui do capítulo, né? E isso requer muitas vezes deixarmos algumas coisas de lado, como você colocou da dor e justamente dessa resignação em busca dessa paz, né? Que nós não teremos paz no sentido que nós imaginamos de paz, nós teremos que ter essa serenidade, essa confiança, como é colocado lá no início, para que venhamos a conseguir encontrar essa paz. Mas a paz, como não é desse mundo, como já foi colocado, né? Então, mas estamos estagiando em busca dessa paz. E acredito também que, se falarmos de paz, serenidade e confiança, para cada uma delas temos os níveis também, né? Vamos encontrar paz se nos colocarmos num estado consciente de paz, sim. Mas paz na Terra toda, hoje, ainda não é possível. Nós estamos nesse processo. Que é algo que depende de cada um. Isso. Tanto que no item que você comentou ali, ele vai dizer que o choro e o ranger de dentes para aqueles que assim se encontram já começou há muito tempo, que é a lei de ação e reação, causa e efeito. Então esses espíritos eles se mobilizam está dizendo, mobilizem-se, levantem-se, há trabalho a fazer. Obrigado. Independentemente se houver um degredo ou não, essas palavras ainda devem ser seguidas, que é agir. Então, mas só porque, então, se há a possibilidade de eu ser degradado, então não vou fazer mais nada. Bom, você piora o teu quadro.
Porque a minha ação de hoje vai refletir no futuro. E ela pode refletir mais ou menos a depender do que eu escolho hoje. Então, se eu escolho ficar pior do que eu já estou, tem uma consequência pior, inevitável. Agora, mesmo sabendo que possa haver essa possibilidade, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo, continuo buscando instrução, continuo aplicando e buscando esse amor ao meu próximo e a mim mesmo, é um outro estado. E aquela possibilidade de haver um degredo pode ser descartada por um momento. E você ter mais uma oportunidade de reencarnar na Terra. Então tudo pode mudar de uma escolha para outra. E como o próprio trecho vai trazer, Jesus nos deixou esses exemplos. Ele deixa muito claro isso, um tesouro imenso. Mas os homens embrutecidos pela ignorância, tomados pelos seus interesses das coisas materiais, preferem continuar desprezando e ignorando tal tesouro. E aí ele complementa depois dizendo, né, que é justamente por essa nossa acomodação, essa negação de nós mesmos, né, que a gente prefere essa estagnação. Então é por causa da preguiça, a indolência com as coisas espirituais, ele segue dizendo, né, ou melhor, com eles mesmos, né, conosco. Pois quando não queremos saber das coisas espirituais, é de nós mesmos que não queremos saber. E aí ele faz esse questionamento, até quando que nós permaneceremos assim? E lá depois, no 4º parágrafo, ele vai dizer que, justamente complementando o que já foi dito, desse estágio de progresso que nós estamos, dia chegará, meus irmãos, que vossas lágrimas de tristeza e sofrimento serão enxugadas, e darão lugar às lágrimas de alegria, de felicidade por terem alcançado a evolução plena. E aqui a gente vê 2 estágios, né? Então as lágrimas, né? É a mesma lágrima, só que uma direcionada à tristeza e a outra à alegria. A mesma coisa quando foi falado de paz, né? A paz, ela não é a ausência de conflitos ou de problemas. A diferença é que nós aqui, por exemplo, no estágio em que nós nos encontramos, nós vamos relativizar a paz com relação a nossos problemas mesquinhos aqui do cotidiano. Um espírito mais evoluído, ele vai ter um outro conceito do que é paz, mesmo diante a desafios. Ele pode muito bem dizer que ele está em paz, mesmo passando por desafios, por atribulações, etc. Então, para ver como são 2 estágios aqui em que muitas vezes nós já podemos ter uma pequenina noção do que é isso, né? Se nós queremos chorar, né? Ter lágrimas de tristeza ou de alegria. É só interessante entender que o fato de ter as lágrimas de tristeza não é vamos dizer, um pré-requisito, não que não seja um pré-requisito, mas não basta ter as lágrimas de tristeza, mas é aprender com elas, né? E aí sim agir no sentido de transformar essa tristeza nessa alegria, né? Que depois ele vai colocar, por terem alcançado a evolução plena. Mas para tanto, meus amigos, é preciso trabalhar muito, suportar o peso dos vossos erros, do desacerto, do mal cometido, do desamor, da ignorância, do sofrimento imposto aos entes queridos e aos inimigos. Ou seja, passar por essas provas, por esses dissabores, digamos assim, nossa visão de sabores, mas com entendimento. Que aí sim, com esse aprendizado, nós vamos conseguir chegar nesse ponto das lágrimas, depois olhando para trás, né, entendendo o propósito, poder chegar nesse ponto das lágrimas de alegria, como é colocado aqui no texto. E aí justamente por essa lei de ação e reação, que geralmente a gente fala disso somente para como que as coisas que nós atrelamos por uma penalidade, que nós sabemos que não é uma penalidade, é uma correção, mas nós ainda muitas vezes colocamos um peso como algo penoso. Mas aí ele coloca aqui que ninguém está desamparado, destituído de qualquer auxílio. Por pior que esteja e por mais que tenha andado no caminho do mal, todos têm o seu anjo guardião. Podemos abrir um leque gigantesco aqui também, né?
Se estamos colhendo espinhos e pedras no presente, é por nossa própria culpa, responsabilidade. Nosso livre-arbítrio mal empregado. Responsabilidade é o que precisamos ter quando tomamos decisões. Então aqui a gente justamente consegue trazer essa relação, e depois ele vai falar de justiça ali, justamente nesse sentido, de que dentro dessa lei de causa e efeito, ela está regendo tudo, né? As coisas positivas, as negativas, enfim, que a gente entende, então, que todos os nossos atos, ele tem uma responsabilidade. A partir do momento que a gente compreende isso, também é um estado que nós já nos colocamos em paz, por a gente compreender que é um processo, que quando nós falhamos, nós sentimos ali talvez algumas conturbações, etc. E depois, ao termos conhecimento, empregarmos, né, esse conhecimento voltado para o bem, a gente começa a sentir esse estado de paz justamente por saber que nada está fora do lugar, tudo tem um porquê. Na sequência ele vai trazer um tópico falando sobre pensamento, comentamos bastante sobre aí nos itens anteriores, e ele diz que cuidado com ele pode tanto construir como destruir, matar como curar. Tudo depende de nossa natureza, boa ou má, da nossa intenção, da nossa vontade. Pensamento, arma perigosa que nos condena ou absolve. Esclareçam-se, reformem-se, para que saibam empunhar, mirar e atirar corretamente com essa arma. Então é uma grande ferramenta que nós dispomos e, vou dizer por mim, usamos ela de uma maneira irresponsável, porque quando Jesus fala, né, vós sois deuses, também está relacionado a essa questão. Podemos criar, destruir, né, matar, ou dar vida, ou aqui até mesmo curar, como ele traz, né? Apenas se estivermos num estado mais elevado, que está relacionado à consciência, né? Depois ele vai, no outro parágrafo, ele faz esse comparativo, né, esse alerta para nós, dizendo que a verdadeira felicidade é uma abstração para muitos de vós encarnados, por quererem compará-la com as sensações que as riquezas materiais concedem. Não conseguem acreditá-la como possível, como atingível, por estarem acostumados com a alegria efêmera que a matéria vos dá, e que muitos não têm devido ao meio em que se encontram ou ao tipo de vida que escolheram. E aqui até comentado em outro momento, em outro estudo, sobre essas sensações que nós temos, né? E sobre essa falsa felicidade também que nós comparamos com relação às questões materiais. Porque a questão da felicidade, vamos dizer, a gente associa muito ao material ainda, e está muito relacionado a esses instintos, a essas sensações que de pouco em pouco ela vai se depurando, e nós começamos a perceber que nós também temos essa necessidade de crescimento espiritual. Então outras questões começam também, outras sensações começam a serem percebidas por nós, e nos tira justamente, nos mostra o caminho através do sofrimento, da dor, que é justamente o termômetro para sabermos que tem algo que não está certo. Então não é só para as necessidades do corpo, mas também principalmente quando nós já temos uma certa consciência, ou já temos as questões materiais mais ou menos resolvidas, é que as questões do espírito se apresentam de forma mais intensa. E aí buscar esse equilíbrio é que muitas vezes se torna um desafio. Mas é justamente esse equilíbrio que vai nos aproximar dessa verdadeira felicidade que é mencionada aqui. E aí lembrando que o tema desse capítulo aqui é mudança de atitude, que é justamente o outro parágrafo trazendo isso, né? Então, qual que é o nosso dever perante isso, né? Qual que é a mudança de atitude que eu preciso ter relativo às coisas que eu
muitas das vezes nós temos uma compreensão equivocada, que é relativa ao que foi falado agora, sobre a felicidade. Então aqui, aí no outro parágrafo ele vai dizer qual que é a verdadeira felicidade, né, que ele coloca. Felicidade é algo que devemos buscar através do esclarecimento da aplicação dos ensinamentos de Jesus, da reforma íntima. Isso só se conquista através dos tempos com a evolução moral e não pela riqueza material, como muitos acreditam. Felicidade não se compra, se conquista pelo esforço, perseverança e fé. Como buscar a felicidade se a procuramos sempre em lugares errados? Em verdade, ela não se encontra em lugar nenhum, ela está dentro de cada um, como semente que germina, cresce, floresce e dá frutos à medida que evoluímos e nos esclarecemos com fé e amor no Pai. Louvado seja Deus. Então aqui realmente é esse estado de espírito que nós nos encontramos, que nós vamos trazendo essas respostas a nós mesmos. Por isso que Jesus falou também, né? A felicidade não é deste mundo, mas não que nós não pudéssemos ou não podemos ter momentos alegres, felizes, sentimentos elevados já aqui. É que nós podemos estar aqui sem estar reféns do que a matéria nos proporciona. Então, tudo que a matéria, até trazendo um exemplo, né? Tudo que a matéria que nós entendemos que nos traz por alegria ou por felicidade, nós sempre devemos ter um olhar com um propósito elevado da essência daquilo ali e o que por trás daquilo ali tem uma mensagem do Evangelho. E aí sim, se nós encontrarmos essa resposta, faz sentido. Então, por exemplo, nas nossas relações humanas, se nós estamos imbuídos de bons sentimentos, com certeza tem a mensagem de Jesus ali por trás disso, né? Do contrário, não faz sentido algum. Se a gente está ali achando que está feliz, mas está maltratando o próximo, onde está o Evangelho nisso? Não tem. Então, ali a gente já consegue responder, opa, essa minha felicidade aqui, ela não está de acordo com a lei. Então, a gente rapidamente já consegue se observar nessas questões. É questão de, muitas vezes, associar a felicidade com o que é transitório, né, da matéria. E é justamente essa falta de visão. Não é porque eu não estou colhendo o resultado das minhas ações agora, no dia seguinte, na semana, no ano seguinte, que eu não vou ter que colher em algum momento. E é essa visão limitada, muitas vezes, dessa busca, dessa, entre aspas, felicidade, a gente acaba buscando naquilo que é transitório e por não enxergar essas consequências que, inevitavelmente, elas vão vir em algum momento. Então, temos que buscar a felicidade realmente naquilo que é imperecível, né? Que é justamente a questão moral, a questão dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, e não naquilo que com a matéria se esvai. E ele vai terminar fazendo uma orientação no sentido de que nós podemos ser induzidos a muitas questões, principalmente pelos nossos pensamentos, porque ele vai falar que irmãos que já estão desencarnados, porque assim, o que a gente precisa compreender aqui? Hoje nós somos desse jeito. Temos essas atitudes aqui, temos esses pensamentos, esses hábitos. Estamos desse jeito. Ao desencarnar, isso não vai mudar. Só porque desencarnamos. Esses nossos pensamentos, esses nossos vícios, esses nossos hábitos, eles vão continuar conosco. Então, por isso que ele vai dizer que muitos irmãos se valem da sua condição de desencarnados para perpetuarem aquilo que consideram natural para eles. Então, se o nosso pensamento é desvairado, a gente só busca coisas frívolas, não tem muito interesse em coisas mais elevadas, muito ligados a vícios, ao desencarnar, nós podemos estar junto de alguém que vai ter o mesmo nível vibracional que o nosso. Mas não é que é culpa deles. O problema é que nós estamos nesse estado vibracional e nós acabamos nos afinizando. O fazem para qualquer encarnado, mas ainda para aqueles que se dedicam ao exercício mediúnico.
Por que aqueles que se dedicam ao exercício mediúnico? Você está ali como medianeiro. Mais suscetíveis, né? Aberto. Não é propriamente, nessa questão aqui, não é propriamente porque o meu pensamento está nessa frequência. Não, é porque eles sentem algo em nós que eles não têm, mas faz se sentir bem. E aí eles se aproximam. Mas é pela oportunidade do resgate. Pela oportunidade do compartilhar. Aqui não mais no sentido de afinizar por questões de igualdade vibratória, mas por necessidade. Só que ele vai dizer o quê? Ninguém está livre de sua presença, e para nos mantermos imunes às suas ações é preciso reforma íntima, vigilância, oração e fé nos esclarecimentos. Quanto mais se aplicam os ensinamentos obtidos, mais diferenciado se torna o nosso padrão vibracional, que somando a vigilância, servem de escudo defletor contra tal atuação. Daí a importância de tudo que já foi e está sendo estudado. Então, agora é o que? Nós mudando o nosso estado vibracional, não é que nós vamos estar repelentes a essas ações. Nós vamos sentir. E aí cabe a nós o discernimento, a razão, o raciocínio, para compreender o que está acontecendo. E aí poder estender a mão. Né? O estender a mão não é no sentido literal, né? Dar a mão. Mas o quê? Compartilhar o que a gente já sabe em pensamento. Uma oração. O Evangelho. Aqui aquela questão do seres luz, né? De justamente você está na escuridão e essa luz que todos nós trazemos, que temos a capacidade de compartilhar, ela vai chamar a atenção desses irmãos que estão em sofrimento e vai, como você falou, não por sintonia, mas por necessidade, eles vão se aproximar para poderem receber, né, dessa condição que todos nós temos, né, dentro da nossa capacidade, obviamente, de servirmos desse instrumento de auxílio, de socorro também. E ele também vai terminar dando um alerta que não é porque nós estamos nessa... O cuidado que nós temos que ter quando há essas aproximações, porque nós podemos levar isso para o trabalho mediúnico e daqui um pouco eu olhar para o Fábio e sentir uma aversão, uma repulsa, ou uma raiva, né? Que seja o sentimento. E não é propriamente em relação ao Fábio, mas às vezes em relação ao irmão que está junto do Fábio e que precisa ser atendido. Então isso deve ser levado ao grupo para que seja esclarecido e aí volte a ter essa harmonização entre os componentes, porque aqui ele está dando uma orientação um pouco mais específica relacionada àqueles que estão se dedicando a esse tipo de trabalho, esse tipo de ação. E às vezes isso a gente percebe mais entre médium e dirigente. Essa questão de... Essa diferença, né? Quando começa a sentir uma aversão, uma repulsa. Aí aqui só adaptando, que podemos usar isso para tudo. Que encaixa, embora que seja mais voltado, como ele finaliza aqui dizendo, né? Toda e qualquer dúvida, discordância deverá ser colocada abertamente, né? Enfim. Então a questão ali do diálogo, da transparência, enfim. Isso a gente sabe que funciona, né, para todas as metodologias da vida, né? Então a gente realmente abrir o coração e entender, como a Miriam colocou agora esse exemplo, né, às vezes mais entre médios e dirigentes, por quê? Né? Porque ali há um trabalho direto e quanto mais próximo nós estamos, mais trabalhoso fica. A gente vê pelas relações dentro de casa, né? Quanto mais íntimo nós estamos, eu costumo dizer que a intimidade ela tem um preço. Porque o custo da intimidade, justamente, ela está atrelada a outras coisas também, que às vezes a gente vai perdendo um pouquinho a mão. E aí, às vezes, a gente fica, né, disperso, invigilante, enfim, justamente por isso.
E aí que a gente precisa realmente estar atento, seja no trabalho mediúnico, em casa, nas nossas relações fora, enfim. Como nós já estamos estudando até o momento, né? Nós não somos médios somente quando nós adentramos a casa espírita, né? Então esse cuidado precisa ser o tempo todo, né? Para que a gente não passe por isso ou evite ao máximo, e quando passar a gente saiba rapidamente corrigir, né? Essa falha. É que isso a gente percebe muito realmente, como você falou, né? Dentro de casa, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, né? Entre o chefe e o subordinado. E se você não sabe lidar com essa circunstância, por isso essa questão da mudança de atitude, né? É dentro de casa, é no local de trabalho, justamente porque se você vai, né? Se você faz parte de um grupo de trabalho mediúnico, o que vai acontecer? Se você não sabe lidar com essa circunstância, você vai se desestruturar, você vai se desestabilizar, e essa energia, né, dessa sua desestabilização também vai acabar repercutindo no ambiente, né, no momento do trabalho mediúnico, no momento em que você vai à casa espírita, né, para servir, ou não precisa nem ser propriamente a casa espírita, mas qualquer vínculo religioso, espiritual que você tenha, e esse nosso estado também vai acabar refletindo. Então, na verdade, você precisa fazer ao longo do dia, ao longo da semana, né, no teu cotidiano, para que isso reflita positivamente quando o trabalho mediúnico se der, porque na verdade o trabalho mediúnico, principalmente quando se fala de desobsessão, quem é que vai estar ali, que vai se manifestar? Né? É justamente aquele que vai se sentir atraído ou afetado, incomodado com esse trabalho que a gente está fazendo. Então, se a gente não estiver bem equilibrado, a gente não vai ter estrutura, não vai ter moral para poder chegar e, né, conversar ou, né, argumentar com o irmão, porque convencer não existe, mas para poder ter um diálogo, né? A gente vê em casa, né? Em casa, porque que às vezes né, os irmãos ali, quando começam a discutir ou começam a argumentar, eles não aceitam o argumento do outro porque sabem os defeitos, porque fala uma coisa, faz outra, né? Então, onde a gente realmente é um convite para a gente ser coerente, né, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente professa, não só dentro, né, da casa espírita, mas no nosso cotidiano, né, na nossa vida. Então tá, gente, por hoje é só isso. Aí no próximo encontro a gente já vai... Grupo mediúnico. Grupo mediúnico, isso. Grupo mediúnico. Tá bom? Então demos graças a Deus. Agradecemos por todos aqueles que têm nos acompanhado até esse momento. E vamos seguindo. Tá bom? Demos graças a Deus. Vamos fazer a prece então para encerrar. Pai, te agradecemos por mais esses momentos, pelas elucidações deste dia, por esses momentos aqui também que tivemos de compartilhar, de auto-perdão, de resgate e de relembrarmos desses ensinamentos que o Mestre tem nos deixado. Te rogamos, Pai, nesse momento, por todos os irmãos que nos acompanham indistintamente, que a paz, a harmonia, a serenidade, a fé e o bom ânimo se façam sobre o coração de todos. Que a Tua vontade, Pai, seja feita, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja.